Capítulo 11. Falando de amor. Só temos 1 hora, portanto vamos em frente. Não é incrível que essa palestra vá ao ar pelos satélites? Vocês e eu, juntos. E a primeira coisa que vai acontecer antes de irmos ao satélite, já que já viram o meu paletó novo, é que vou tirá-lo. Há tempos, um de meus vizinhos me contou sobre uma igrejinha perto da minha casa onde aconteciam coisas belas e espirituais, e ele queria que eu fosse lá, para ter essa experiência. Eu disse que gostaria muito e fomos lá. Assim que abrimos a porta da igreja, todos estenderam as mãos para mim. Pegaram a minha mão e deram tapinhas no meu ombro e sentiram os meus cabelos. Bem na porta. E aí nos fizeram entrar. Houve muita cantoria, movimentação e danças, uma verdadeira comemoração. Mas o ponto alto foi quando o ministro se levantou e disse: Amigos, o irmão Jonathan é quem vai pregar o sermão hoje e seu tema será a fé. O pequenino irmão Jonathan se levantou. Tinha uns 1,62 metros de altura. Ele se postou diante de todos 1 minuto, dobrou as mãos e disse: Fé, 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 fé. E sentou-se. O ministro levantou-se com um vasto sorriso e disse: Obrigado, irmão Jonathan, por esse belo sermão sobre a fé. Pensei que um dia eu aprenderia e quando fosse falar com as pessoas, como estou falando hoje, sobre o amor, dobraria as mãos e diria: Amor, 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 e depois iria embora para casa. Vai ser a noite mais bela que já tivemos. Mas ainda não estou tão seguro assim, vou levar 1 hora para lhes dizer o que esse homem disse num minuto. O que me preocupa de fato é que todos parecemos precisar e ansiar pelo amor, e há tão pouco amor por aí. Fiz um curso de terapêutica de jogos. Isso foi para as criancinhas, pois como adultos podemos usar a linguagem na terapêutica, e podemos alcançar a saúde falando. Mas com as crianças, o meio natural é brincar com elas. Levamos as crianças para uma sala e lhes damos todas as coisinhas com que podem agir, e dizemos: Vamos ver, vamos conversar, vamos ficar juntos, vamos partilhar. E fazemos isso por meio da ação. Levaram-me uma menina emocionalmente doente. Era a primeira vez que eu trabalhava com uma criança tão pequenina. Tinha 5 anos. Ela fazia coisas incríveis. Graças a Deus que vamos descobrindo que até mesmo os bebês nos berços sabem do que se passa. Agora estamos falando de coisas importantes como o estímulo infantil. As mães boas já sabiam disso há anos, quando carregavam os filhos no colo, e os acarinhavam e ninavam e balançavam e jogavam para o outro lado do quarto, em vez de os deixarem ali no berço, com medo de que ficassem mimados. Mas, em todo caso, Lelani estava passando por muita coisa, e durante vários dias fez uma coisa que me preocupou mesmo. Pegava pedacinhos de barro e os enrolava e fazia bonequinhos de neve. Aí, depois de fazê-los todos, destruía um e dizia: Mamãe. Depois fazia outro e o destruía, e dizia papai. Passava pela família toda, arrasando tudo. Depois quis que eu fizesse isso. E assim, sendo um terapeuta infantil horrível, horrível mesmo, sabe, pois eu estava tão envolvido com aqueles guris, e era suposto que eu ficasse só ali, refletindo. Lelani destruiu a mãe dela. Eu não podia fazer isso. Sentia uma espécie de envolvimento e disse: Lelani, como é que você está destruindo todas as pessoas que você ama? Ela me olhou meio indignada, como quem diz: Seu chato, e disse: Por que são essas pessoas que estão me machucando? 5 anos de idade. E depois, novamente mostrando que sou péssimo terapeuta, eu falei: Mas eu gosto de você e não a machuco, e ela disse: Isso é porque você é maluco. Com 5 anos, já aprendeu que o amor pode ser doloroso. 5 anos, e já aprendeu que se você amar incondicionalmente, deve ser maluco. E desde então fiz uma porção de palestras adultas e não estamos muito longe disso, mesmo agora. O telefone toca e eu atendo. A pessoa diz: Ei, Buscaglia, onde está essa coisa que chamam de amor? Moro num apartamentozinho em Neurose e estou sozinho.
Não tenho coragem nem conhecimentos para sair dessa. Onde é que está? Portanto, não me incomodo de ir a algum lugar e dizer: vamos falar de amor. Não me importo. E se acham que estou maluco, ótimo, pois, se acham que estou maluco, isso me dá muita margem para o meu comportamento, e aceitamos e perdoamos as pessoas que são malucas. Mas quero partilhar algumas estatísticas sobre o amor, não tão malucas, e que me dizem respeito, e espero que digam respeito a vocês. Sabiam que há cerca de 26 mil suicídios por ano nos Estados Unidos? Especialmente para alguém como eu, que acha que a maior perda do mundo é a perda de potencial humano. Quero gritar e dizer: ei, espere aí! Não sabe que há outras alternativas? E sabiam que muitos desses suicidas são pessoas de mais de 65 anos? Talvez isso nos conte um pouco sobre o modo como tratamos pessoas velhas, e o que sentimos por elas, e que somos uma sociedade que detesta tudo o que é velho. Não queremos isso por aí. Nós destruímos a velhice, mandamos embora, para não ter de olhar para ela, em vez de aceitá-la e compreender que o velho pode ser belo, e que as pessoas que perderam o sentido da história vão ter que revivê-la, elas mesmas. Um dia desses é você que estará lá. E, a não ser que façamos alguma coisa a respeito, agora mesmo, você também vai ser internado em algum lugar. Também me preocupo com o fato de que, embora o maior índice de suicídio seja de pessoas com mais de 65 anos, o índice que mais cresce é o dos adolescentes. Garotos de 13, 14 e 15 anos, que nem sequer sabem ainda o que é a vida, e há quem ainda não disseram que lá pode ser maravilhosa, mágica, espiritual e empolgante. E acabam com tudo. Está terminado, para eles. Não há uma segunda oportunidade. Sabiam que 1 em cada 7 pessoas nos Estados Unidos vai precisar de algum tipo de psicoterapia antes de chegar aos 40 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você. Não é preciso que seja assim. Não é necessário. Você tem em você todos os recursos para se curar, e é isso que vai ter que fazer, mesmo. Mais vale começar logo com esse processo. Não perca o amor. É uma dádiva incrível. Gosto de pensar que, no dia do seu nascimento, você recebe o mundo de presente. Fico assustado ao ver que tão poucas pessoas se dão sequer o trabalho de desatar a fita. Abra-o. Arranque a tampa, está cheio de amor, magia, vida, alegria, assombro, dor e lágrimas. Todas as coisas que são a sua dívida por ser humano. Não apenas coisas realmente felizes. Quero ser feliz o tempo todo, não, há muita dor aí, muita lágrima. Muita magia, muito assombro, muita confusão. Mas é isso que significa. É isso que é a vida. É tudo tão empolgante. Entre nessa caixa, e nunca se aborrecerá. Vejo pessoas que estão sempre dizendo: sou amoroso, sou amoroso, sou amoroso. Acredito mesmo no amor. Represento esse papel. E depois gritam para a garçonete: onde está a água? Acreditarei no seu amor quando você me mostrar isso em ação. Quando você puder compreender que todos estão ensinando todos a amar, a cada momento. E quando você se perguntar: sou o melhor mestre? E a sua resposta for: sim, ótimo. Ande por aí e preste atenção para ver quantas vezes por dia você diz: gosto, em vez de detesto. Não é interessante que as crianças, ao aprenderem o processo da linguagem, sempre aprendam a palavra não, muito antes de aprenderem a palavra sim? Pergunte aos linguistas onde ouvem. Talvez se ouvissem falar mais amo, 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 dissessem isso mais cedo e mais frequentemente. Há tanto tempo que me interesso pelo amor que vejo centenas de livros sobre psicologia e sociologia, procurando, entre 105 profissionais que, na verdade, deveriam ser as pessoas envolvidas nisso, para ver o que diziam. Sabem que não estava nem incluído no índice? Eis o tanto que pensamos sobre o amor. Quando escrevi o meu livro Love, Amor, foi engraçado, pois o editor disse: ah, Léo, você vai ter que mudar o nome. Pois tenho certeza de que alguém já deve ter usado esse nome. Eu perguntei: por que não o apresenta e vê o que acontece?
Então, nós o apresentamos, e eu consegui o copyright para Amor. Há livros intitulados Love and Hate, Amor e Ódio, Love and Desire, Amor e Desejo, Love and Fear, Amor e Medo, The Joy and Power of Love, Alegria e Poder do Amor, mas ninguém nunca pensou em um livro chamado simplesmente de Amor. A-M-O-R. Uma palavra tão boa. Tão ilustrada. Um conceito tão ilimitado. Quem é a pessoa amorosa? A pessoa amorosa é a pessoa que se ama a si. Digo isso tantas vezes, e as pessoas concordam plenamente, mas não o aplicam. Você nunca poderá amar ninguém se não amar a si mesmo. Wiesel, o admirável escritor judeu, escreveu coisas lindas num livro chamado Souls on Fire, Almas em Fogo. Disse: quando morremos e vamos para o céu e encontramos o nosso Criador não nos dirá, por que não se tornou um Messias? Por que não descobriu a cura para isso e aquilo? A única coisa que vão nos perguntar, nesse momento precioso, é por que você não se tornou você. É essa a sua principal responsabilidade, pois, se não fosse, por que você é tão incrivelmente singular? Todo mundo é diferente. Todo mundo tem alguma coisa a dar que ninguém mais no mundo tem. Isso não basta para você se entusiasmar consigo mesmo? E também dizer consigo mesmo: meu Deus, tenho que descobrir o que é isso. Digo isso a meus alunos e eles respondem: eu não tenho nada de útil. Bem, se você acreditar nisso e der ouvidos aos outros, pode ser que o convençam que é verdade. Não compreendo por que é que as pessoas estão sempre se menosprezando em vez de se encorajar a se realizar, pois, quando você se realizar de fato, você me dará um mundo que eu não poderia ter de outro modo. Eu provavelmente figuro no Guinness Book of Records, como recordista de abraços. Sabiam que não existem nem duas pessoas que se abraçam do mesmo modo? Você tem o abraçador delicado, que mais ou menos flutua com seus braços. Tem o abraçador atlético, que abraça com força. Tem o que dá tapas nas costas. Tem o amoroso terno, que desaparece dentro de você e depois se meneia. Não me diga que abraçar chateia. No entanto, uma das coisas mais difíceis que você vai ter de fazer, e deveria ser a mais simples, é ser você, descobrir quem você é, e o que tem para partilhar. E depois dedicar-se ao processo de se desenvolver, de modo que possa dar isso a todos os outros, pois esse é o único motivo no mundo para ter alguma coisa. A coisa maravilhosa no ser é que não é nada de concreto. Aquilo que você deixa para trás, é uma coisa que não é tangível. Isso é que é tão maravilhoso. É uma grande coisa espiritual. É isso que você é. E, se desenvolver, deixará isso em todos que você tocar. E eles serão mais. Mas vai ser uma luta. Sob a guisa do amor, por vezes existe a maior violação da pessoa, pois o nosso amor é sempre dado sob certas condições. Eu o amarei se tirar boas notas. Eu o amarei se for bonzinho e respeitar os meus padrões. Gosto de pensar que existe pelo menos uma pessoa neste mundo que lhe dirá apenas eu amarei, sabe, é assim que deviam ser as famílias. Robert Frost disse: lar é o lugar aonde você vai e onde sempre o recebem. E não dizem: eu lhe disse, não devia ter feito isso. Ao contrário, mamãe e papai vão buscar as atadoras e dizem: sente-se, vou colocá-las, tente de novo. Uma pessoa. Isso não é pedir demais. Seja isso para alguém. E quando lhe oferecerem isso, aceite-o, pois é tão difícil. Receber quanto dar, alguns de nós acham muito mais difícil receber do que dar. Portanto, maior batalha que você jamais travará, é aquela de ser apenas você. Você vai ter de travá-la o resto da vida, num mundo em que as pessoas se sentem mais à vontade. Se você puder estar lá para a conveniência delas. Mas, se você abdicar do você, não resta nada. Mas, se pudermos juntar todas as nossas coisas, podemos nos tornar tudo o que somos. E só então é que você poderá dizer: eu sou. Estou me fazendo. Sou amante, pois lhes dou tudo o que sou sem cortinas de fumaça. Eu me dou de graça. Que coisa boa, poder dizer isso. Não o perca.
Não perca você. Em algum ponto, encontra-se. Aperte as mãos e diga: oi, onde é que esteve, todos esses anos? Bem, já que estamos juntos, podemos seguir o nosso caminho. E você vai ver que o você não tem fim. O seu potencial é ilimitado. Nunca podemos encontrar uma limitação para o potencial humano. Você pode aprender a tocar como nunca tocou na vida. Olhar como nunca olhou na vida. Ouvir como nunca ouviu. Sentir como nunca sentiu. Tornar-se, você, como nunca na vida. Depois disso, verá que não está em lugar alguma. Tem mais, e mais, e mais, e mais, tudo para desenvolver e distribuir. Que coisa fantástica! De modo que, quando lhe perguntarem, naquele portão: você foi você? Tornou-se você? Você dirá: sim. Há pouco tempo, eu estava num avião. Viajo muito e gosto dos aeroportos. Há pessoas que os detestam. Detesto chegar aos aeroportos, mas adoro aeroportos, pois aí aprendo mais sobre o comportamento humano do que em qualquer outro lugar no mundo. Observe as pessoas. Não se caceteie. Não fique olhando para qual o voo que está partindo. Observe tudo o que está acontecendo no lugar, a dinâmica da vida acontecendo. Quando embarquei no avião, sentei-me ao lado de um garoto que parecia estar com tudo. Ia para uma universidade no Colorado. Ele começou a falar. De duas em duas palavras dizia: eu, ou mim. Não gosto disso, e escolas são para passarinhos, e os professores são uma droga, e o mundo é horrível. Os Estados Unidos, por fim, sendo um bom orientador não dirigente, eu disse: cale-se. Sabe quantas vezes, nos últimos 800 quilômetros? Você disse mim, e eu? Que tal usar nós e nos? Depois de uma pausa, ele perguntou: quem é você? Opondo-se a isso à minha experiência no ano passado no aeroporto O'Hare, que ficou inteiramente bloqueado pela neve, e quero dizer bloqueado mesmo, durante 2 dias e 2 noites inteiras. Eu fui um dos que estavam lá. Aliás, vou lhes contar uma coisa. O nosso avião foi o último que teve licença de pousar. Depois, comunicaram que não só não havia 180 partindo, como não podíamos sair do aeroporto, por haver uma grande tempestade de neve. Estávamos presos no aeroporto. Mas eles nos disseram que a comida era toda de graça. E os bares estavam abertos. Bom, isso era um paraíso. Mas havia gente que começou a gritar com as comissárias: tire-me desse aeroporto. Tenho que ir para Cincinnati. E eu vi as caras delas: rapaz, como eu gostaria de vê-los de volta em Cincinnati. Contrastando com essas pessoas que gritavam querendo sair naquele instante, havia uma mulher maravilhosa. Ela procurou as mães que estavam viajando com os filhos. Deixe que eu fique com seus filhos. Sempre tive vontade de ser professora de jardim de infância e vou fundar um jardim de infância. Vou contar uma história interessante e enquanto isso, vocês vão comer alguma coisa. E deviam ver aquela mulher naquele aeroporto, com todas as crianças em volta dela, contando histórias. Era a mesma situação, a mesma nevasca. Qual a diferença entre o camarada que estava gritando e a mulher que instalou um jardim de infância? Uma opção, era isso. Uma opção incrível, admirável, mágica e pessoal. Eu o reconheço. E quero ajudar, pois a minha alegria também está nisso. Não só isso, sabe, poderia haver muito mal em dar, alguns de vocês sabem disso. Às vezes o maior dom que você pode dar é abster-se de dá-lo. Mas, nesse caso, que beleza! Dar, partilhar. Porque você o tem. E a pessoa toma a decisão de que, a partir desse momento, vai dar tudo o que tem para dar, e tornar a vida mais fácil para você. Fui uma das pessoas que teve a sorte de ver o Dalai Lama no Tibete. Quando ele veio aqui eu queria que vocês todos pudessem ter tido essa experiência, e falam de fé, fé, fé. Ele apareceu no palco e olhou para o Shrine Auditorium, cheio de gente, e nós parecemos nos derreter no calor dele. E, se existe um homem que tem o direito de ser amargurado,
se é que existe esse direito, é ele. Sabem o que ele disse? Ouçam. O nosso principal e maior dever é ajudar o próximo. Depois, ele sorriu um pouco e disse: E, por favor, se não o puderem ajudar, podem, por favor, não o prejudicar. Sabe, se cada um de nós dissesse hoje a si mesmo: bem, não está na minha natureza sair e ajudar as pessoas. Não consigo fazer isso. Mas faço votos de nunca prejudicar os outros, pelo menos não por minha vontade. Meu Deus, que lugar maravilhoso seria este! Cada vez que você escutar o mal se juntando em sua boca, enfie o punho nela. Dentro de pouco tempo, será uma segunda natureza a enfiar nela um punho invisível. E depois você não terá mais que fazer isso. É a reação que você tem, por ser positivo, porque o positivo gera o positivo. Ouvimos isso e nós rimos disso, mas todos amam um amante. Achamos que são meio doidos, mas gostamos de tê-los por perto. Portanto, é maravilhoso poder estender a mão, pois quando fazemos isso e absorvemos, obtemos um espelho realmente positivo. E o único meio que temos de nos vermos é quando nos tornamos 2, e depois 3, e depois 4, já pensaram quanto mais ganhamos? Quando eu o tomo na minha vida, tenho 4 braços, em vez de 2. 2 cabeças. 4 pernas, 2 possibilidades de alegria. Claro, nas possibilidades de lágrimas, mas posso estar ali quando você chorar e você pode estar ali quando eu chorar, pois ninguém deveria chorar só. E ninguém deveria morrer só. Sabiam que em Los Angeles temos um serviço em que se pode contratar uma pessoa por $7,50 por hora, para acompanhar a pessoa que está morrendo, para ela não ter que morrer só? Isso é repugnante. Se você chegar à beira da morte sem ter uma pessoa que segure sua mão, passe a sua vida em revista. Ninguém devia morrer só. E, se você quiser receber essas pessoas, vá ter que procurá-las e vai ter que se arriscar. Torne a aprender a confiar. Adoro a história de uma camarada que está andando por uma estrada muito estreita, subindo para as montanhas, só 2 pistas, e ela chega a um lugar onde há uma curva muito precária. E, no momento em que vai fazer a curva, aparece um carro e uma mulher põe a cabeça para fora da janela e grita: Porco! E ele diz: Ora, sua! E berra para ela: Porca, porca! Aí, ele faz a curva e atropela um porco. Não acreditamos mais nas pessoas que querem fazer o bem. Experimente entrar numa pista de alta velocidade em Los Angeles, um dia. Estou ali no meu carro e vejo essas pessoas, com as caras muito resolvidas. A morte, buscaglia. Ha, ha, ha. E é tão engraçado, pois quando diminuo a marcha para deixar alguém entrar na minha frente, o que gosto de fazer, pois nunca estou assim com tanta pressa, digo: venha. Sabe, eles não podem acreditar. Quase levo pancada porque eles dizem: Entre. Entre. Sim. Aquilo ganha o dia para eles. Alguém os deixou entrar na pista. Mas nós nos tornamos realmente humanos no ponto em que estendemos a mão e nos arriscamos, confiamos e deixamos as pessoas entrarem. Já contei essa história, e até escrevi sobre isso. Mas é uma história tão boa que tenho prazer só de falar nisso. Há muitas coisas no meu curso que chamo de voluntárias obrigatórias, muitos de vocês conhecem muitas delas. Uma que é muito voluntária obrigatória, é que todos façam alguma coisa pelos outros. Às vezes chegam a lhe dizer: como assim, fazer alguma coisa por alguém? O que há a fazer? Eu quase me sufoco. Controlo-me e digo: o que há a fazer? Um desses garotos foi me procurar. Chama-se Joel. Ficou famoso porque estou sempre contando essa história. Ele a adora, e me deu licença para contá-la. Mas ele chegou a me dizer: o que há a fazer? E eu disse: Joel, venha cá. Perto da Universidade da Califórnia do Sul havia um hospital de convalescentes. Eu o levei lá. Todo mundo devia ir lá, se quiser ver o seu futuro, vá a um hospital de convalescentes.
Eu o levei lá dentro e lá havia uma porção de gente idosa, deitada nas camas, de roupas de algodão velhas, olhando para o teto. A senilidade não surge da velhice. Surge de não ser amado e não se sentir útil. Enquanto você for útil, nunca será velho. Não dependa dos outros. Faça você mesmo. Continue a ser ativo. Arranje coisas para fazer. Coisas que tenham um significado. Aí, quando chegar aos 170 anos, diga: Buscaglia tinha razão. Em todo caso, entramos e ele olhou em volta e disse: O que vou fazer aqui? Não sei nada sobre gerontologia. Eu disse: Bom. Está vendo aquela senhora lá? Vá lá e diga bom dia. Só isso? Só isso. Ela deve ter sido mandada por Deus. Ele foi lá e disse: Alô, alô. Ela olhou para ele meio desconfiada e depois perguntou: Você é meu parente? Ele respondeu: Não sou, não. Então ela falou: Bom. Detesto os meus parentes. Sente-se, filho. Ele sentou-se e eles começaram a conversar. Ah, meu Deus, as coisas que ela contou a ele. Como já disse, quando nós não fazemos caso do nosso senso de história, estamos condenados a repetir tudo. Aquela mulher conhecia tanta coisa maravilhosa sobre a vida, o amor, a dor, o sofrimento. Até sobre a aproximação da morte, com a qual tivera que fazer as pazes. Mas ninguém queria escutar. Ele começou a ir lá uma vez por semana, e em breve aquele dia passou a ser conhecido como o dia do Joel. Ele chegava e todos os velhos se juntavam em volta dele. Sabem o que aquela mulher admirável fez? Pediu à filha que lhe levasse um lindo roupão. E lá estava ela, um dia, recostada na cama esperando Joel, com um roupão de cetim lindo, muito decotado. Tinha penteado os cabelos, coisa que não fazia havia tempos. Para que se pentear toda, se não há ninguém para vê-la? As pessoas naquele lugar não olhavam para as outras. Serviam às outras. Não quero que me sirvam, não quero que sirvam. Prefiro que me olhem e me perguntem: Como vai, Buscaglia? E se interessem mesmo, a que me sirvam. Coisas maravilhosas começaram a acontecer no dia de Joel. E provavelmente o momento de maior triunfo de minha carreira educacional. Foi um dia em que, sem saber, fui para o campus e lá estava Joel. Como flautista mágico, com cerca de 30 velhinhos atrás dele, indo a uma partida de futebol. O que há a fazer? Olhe em volta. O que há a fazer? Há uma pessoa solitária ao seu lado, para você tocar. Há uma vendedora atarefada que precisa que você lhe diga que ela é formidável. O que há a fazer? Não é nada de monumental. São coisinhas pequeninas que fazem diferença. Coisinhas pequeninas, lado a lado. Vou ler uma coisa que Elizabeth Kubler-Ross escreveu em seu último livro, chamado Death, The Final Stage of Growth. Morte, o estágio final do crescimento. Diz ela. O importante é compreender que, se entendermos plenamente quem somos, o que acontecerá quando morrermos. O nosso propósito é crescer, como seres humanos, procurar dentro de nós, encontrar e construir sobre essa fonte de paz e compreensão e força que é o nosso ser individual. E depois, o grifo é meu, procurar os outros com amor e aceitação, e uma orientação paciente na esperança daquilo que nós poderemos tornar juntos. Não posso fazer isso sozinho. É preciso 2 para ver 1. 4 veem 1 com mais clareza ainda. E todos juntos nessa plateia veem mais claro ainda. Se realmente fizéssemos funcionar as nossas energias de amor, poderíamos fazer Sacramento levitar-se. A primeira cidade do mundo a se erguer como satélite sem usar mais do que a força humana. Lá vem esse biruta do Buscaglia de novo, dizendo essas coisas malucas. Acredito nisso. E depois outra coisa que precisamos fazer como amantes é nos libertar das palavras. A tirania das palavras. As palavras são armadilhas. Você aprendeu e foi preso nessas armadilhas antes de ter idade para escrever o seu próprio dicionário.
Assim as pessoas lhe disseram quem você deveria odiar, quem amar, o que era importante, porque era importante. Todas as palavras. E você acreditou. E ainda está às voltas com isso. Sabe, uma palavra evoca uma porção de coisas em você. Pensa que é apenas um exercício intelectual? Que tolice! Cada vez que você ouve uma palavra, ouve uma definição de dicionário, mas também sente alguma coisa dentro de você. Pense nisso. Comunista. Católico. Judeu, está vendo? Negro. Espanhol. E o sentimento evocado com você que ainda está aí, aquela coisa funda que você aprendeu há anos e nunca redefiniu, está onde as palavras são mencionadas. E muitas vezes elas são cheias de ódio, preconceito e destruição, pois você nunca se deu ao trabalho de redefini-las. Aprendi isso muito cedo na vida porque os meus pais eram imigrantes italianos. Chegaram aqui sem nada. Absolutamente sem nada. Instalaram-se em Los Angeles e criaram a família. Durante muito tempo, não sabíamos de onde viria a nossa comida. Eles trabalhavam, ambos trabalhavam noite e dia. Era lindo ver aquilo. Eles nos ensinaram o trabalho e a responsabilidade. Não ficávamos sentados à toa. Todos tínhamos alguma coisa a fazer. Fazíamos parte de uma família. Mas não falávamos inglês. Éramos os dagos no bairro, e íamos desvalorizar os imóveis. Lembro-me de que eu ia ao colégio e mal falava inglês, mas falava italiano corretamente. Tinha aprendido 7 óperas. Mas eu ia ao colégio e os garotos me chamavam de Dago e Vop. Lembro-me de que fui para casa e perguntei ao meu pai. Papai, o que é um Vop? O que é um Dago? Deixe isso pra lá, Felice, não se importe, não quer dizer nada. Os nomes não lhe podem fazer mal. Mas, sabe, fizeram mal, sim. Magoaram-me, pois as pessoas não me queriam perto deles. E sabem o que mais fizeram? Fui examinado por aqueles educadores eruditos. E resolveram que, como eu não sabia falar inglês, era retardado mental. Outro belo rótulo. Assim, me puseram numa sala de aula com crianças retardadas mentais, e foi a melhor instrução que já tive. Lembro-me de muitos poucos professores, mas me lembro bem daquela professora. Era grande, imensa, tipo Brunhilde, sabe, de dimensões avantajadas. Ah, e falando de amorosos. Ela não se importava que eu fosse um dago. Chegava perto de mim e se debruçava e me lembro que eu sumia nela. O calor de tudo aquilo. Ela me abraçava, me tocava, me via e, rapaz, como trabalhei para ela. Escrevi uma porção de coisas e por fim eles chegaram à conclusão de que tinham cometido um erro grave. E me passaram para o tédio, chamavam aquilo de educação normal. Mas o triste é que os nossos vizinhos nunca iam nos visitar. Meu pai e minha mãe eram de uma linda aldeia dos Alpes suíços italianos, onde todos se amavam, e, se Felice ficava doente, o pessoal fazia canja, e ia à igreja e acendia velas e rezava, e, quando Felice ficava bom, havia uma grande festa para todos. Não havia problema existencialista quanto a existir. Puxa, aqui nem sabemos quem são os nossos vizinhos, e não ligamos a mínima. Viajamos 50 quilômetros para ir visitar amigos, do outro lado da cidade. Nem sequer cumprimentamos os nossos vizinhos do lado. É estranho. Mas, sabe, essa gente perdeu muita coisa, impondo um rótulo a mim e à minha família. Perderam o fato de que mamãe era uma maravilhosa curandeira. Tinha uma cura para tudo. Era o alho. E sabem o que ela fazia? Ela nos punha em fila quando íamos para o colégio de manhã, e punha o alho num saquinho e o amarrava em volta de nossos pescoços. Eu dizia: Mamãe, não faça isso, isso fede. E ela dizia para eu calar a boca. Foi a primeira orientadora não dirigente. Eu ia ao colégio com alho e nunca fiquei doente um dia. Tinha prêmios especiais, por assiduidade de 100%. Claro que eu tenho a minha teoria. Ninguém jamais se aproximava muito de mim. Mas hoje sou muito sofisticado. Não uso alho, e pego resfriado, malária, tudo.
Ela também fazia uma coisa chamada polenta, quando a gente se resfriava. Ela fervia, espalhava no algodão e punha azeite em cima, e punha aquilo em nossos peitos. Porque nos amava. Também cantava o tempo todo. Adorava a ópera. E cantava. Um dia éramos Carmen, no dia seguinte a Traviata. Toda aquela música mágica, aquela alegria, aquele riso, aquela comida. Éramos tantos que tínhamos que colocar aqueles cavaletes e tábuas em cima para acomodar todos em volta de mesas. Ah, e papai tinha uma técnica admirável, quanto à educação. Uma delícia, nunca deixava ninguém se levantar da mesa até termos contado uma coisa nova que tivéssemos aprendido naquele dia. Achávamos isso horrível. E, quando minhas irmãs e eu estávamos lavando as mãos no banheiro, eu dizia: "O que vocês aprenderam hoje?" Minhas irmãs diziam: "Nada." E eu falava: "Acho bom aprendermos alguma coisa." E depois nos sentávamos à mesa e comíamos uma comida deliciosa, onde os aromas eram de fazer os vinhos se sacudirem. Depois papai se recostava e servia o seu cálice de vinho, enroscava o bigodinho, tinha um lindo cacho de bigode, e dizia: "Felice, o que é que você aprendeu hoje?" Nós tínhamos decorado alguma coisa da enciclopédia e dizíamos: "A população do Nepal é de 3 milhões." E ele dizia: "Hein?" E, quando garoto, eu pensava: "Que homem biruta." E eu perguntava aos meus amigos: "Vocês têm que contar alguma coisa nova aos seus pais?" E eles diziam: "Eu nem sequer vejo meu pai." E então papai olhava pela mesa e perguntava à mamãe: "Rosa, você sabia disso?" E ela dizia: "Puxa, eu nem sei onde fica o Nepal." Então buscávamos a enciclopédia e descobríamos onde ficava, era tão divertido. E todos nós sempre tínhamos alguma coisa a partilhar. E até mesmo hoje, quando Felice trabalha 100 horas por dia, e vai se deitar exausto, ouve papai dizer: "Felice, o que você aprendeu hoje?" E se Felice não encontra alguma coisa, ouço a voz de papai dizendo: "Enciclopédia. Aprendo alguma coisa e aí posso dormir." A vida não é uma viagem em si. Não é uma meta. É um processo. A gente chega lá passo a passo, e se cada passo for maravilhoso, e se cada passo for mágico, é assim que será a vida. E você nunca será uma dessas pessoas que chegam à hora da morte sem terem vivido. Porque nunca terá perdido nada. Não olhe por cima dos ombros dos outros, olhe nos olhos deles. Não fale para seus filhos. Pegue os rostos deles em suas mãos e fale com eles. Não faça amor a um corpo, faça amor a uma pessoa. E faça isso agora, pois esse momento não dura para sempre. Está desaparecendo depressa, e nunca mais voltará. E a maior parte de nós passa a vida chorando o passado. Tarde demais. Mas ainda há milhões de momentos por virem. Um de meus colegas teve um grave ataque cardíaco. Ele tinha seus 52 anos. A mulher telefonou para a filha, que morava no Arizona, pedindo que fosse logo para junto deles. Tinha 22 anos. Alugou um carro no Aeroporto Internacional de Los Angeles, e foi para a rodovia de Los Angeles e houve um desastre violento, em que ela morreu instantaneamente. Tinha 22 anos, e está morta. O meu amigo se recuperou. Nunca se sabe. É um mistério, grande e assombroso, e a única coisa que sabemos ter, com certeza, é o que está aqui, agora. Não o perca. Usar tudo isso é amor. Eu gostaria de acabar com uma coisa em que ainda estou trabalhando, mas é uma coisa que chamo de um começo. Cada dia eu faço um voto de não tentar resolver todos os problemas de minha vida de uma só vez. Nem espero que você o faça. Vá com calma, você poderá ser o amante perfeito amanhã, mas talvez na próxima semana. Para começar cada dia, vou procurar aprender uma coisa nova sobre mim, e sobre você, e sobre o mundo em que vivo, para poder continuar a experimentar todas as coisas como se tivessem nascido agora. Você nunca é a mesma pessoa. Depois de hoje você será diferente. E, quando passar por aquelas folhas, a partir de hoje à noite, será diferente.
e amanhã de manhã, depois do café, será diferente. Nem que seja só porque estará um pouco mais gordo. Para começar cada dia, vou me lembrar de comunicar a minha alegria, bem como o meu desespero, para podermos nos conhecer melhor. Para começar cada dia, vou me lembrar de escutá-lo de verdade e procurar ouvir o seu ponto de vista, e descobrir o meio menos ameaçador de lhe dar o meu. Lembremo-nos de que estamos ambos crescendo, e mudando de 100 modos diversos. Para começar cada dia vou lembrar-me de que sou um ser humano e não exigir a perfeição de você, até ser perfeito. Portanto, você está seguro. Para começar cada dia, vou procurar estar mais ciente das coisas boas em nosso mundo. Sei que existe o feio. Mas também existe o belo, e não deixe que lhe digam que não. Vou olhar para as flores. Vou olhar para os pássaros. Vou olhar para as crianças. Vou sentir as brisas frescas. Vou comer boa comida, e gostar dela, e vou partilhar essas coisas com você. Um dos maiores elogios é dizer a alguém: olhe só para esse pôr do sol. Para começar cada dia, eu me lembrarei de estender a mão e tocar em você delicadamente, com meus dedos. Pois não quero deixar de senti-lo. Para começar cada dia, vou dedicar-me novamente no processo de ser amante, e depois ver o que acontece, sabe? Estou mesmo convencido de que, se formos definir o amor, a única palavra bastante grande para englobar tudo seria vida. O amor é a vida em todos os seus aspectos. E, se você deixa de ter o amor, deixa de ter a vida. Por favor, não faça isso.